Olá, internautas, tudo bem? Hoje é Halloween, feliz Halloween aí. Eu sei que no Brasil a gente não comemora muito, né? Mas aqui estamos tendo um mês Halloween no filme Pipoquinha e, é claro, não poderia faltar o nosso vídeo especial Halloween. Então solta essa vinheta, Léo! Quem acompanha o canal sabe o quanto eu amo filmes de terror. Eu tenho uma camisa aqui que sempre eu gravo, né, os vídeos de filmes e pipoquinha aqui, né, especial mês do terror. Nós estamos aqui, você sabe que eu sempre faço vídeos aqui de terror, já falei filmes que marcaram a minha infância de terror. E assim, eu adoro filmes de terror, eu morro de medo, mas eu gosto, né? E assim, existem filmes que são meus preferidos e tal, mas existem filmes de terror que não são só os meus preferidos, mas são filmes que marcaram a minha vida. Existem filmes de terror que eu tenho histórias para contar. Existem filmes que não só marcaram assim a minha vida na tela, né, de medo e tal, mas marcaram a minha vida. Eu tenho assim um carinho especial pelo filme porque eles têm uma história de bastidores aqui na minha família, aqui na minha casa, né, que eles marcaram muito a minha vida. É um filme que toda vez que eu vejo ele com carinho, vamos dizer assim, porque eles marcaram tanto a minha vida quanto a minha família, né? Toda vez que eu assisto, eu lembro de uma história para contar. E são esses 7 filmes que eu trago aqui para vocês, filmes que marcaram, filmes de terror, que marcaram a minha vida. Então esse é o nosso especial Halloween, espero muito que vocês gostem. O primeiro que não pode faltar é Sexta-feira 13, o Jason. Jason, ele é assim, faz parte da minha casa, porque Deus me livre. Deus me livre. Mas o Jason, por quê, né? Porque toda sexta-feira 13 nós assistimos um Jason, assim, a gente assiste um Jason aqui em casa. Como tem 35 filmes do Jason, a gente, né, sempre escolhe, assim, né? Não, mas, assim, a gente gosta de assistir um Jason no Sexta-feira 13, a gente, né, se reúne quando pode, né? Esse ano a gente não conseguiu se reunir, mas, assim, né, eu e meu sobrinho, eu e meu namorado, a gente gosta, mas quando a gente podia mesmo, vinha o meu irmão, a gente gosta mesmo de se reunir, de assistir o Jason. E o Jason, cara, eu sei que hoje não dá mais medo, mas quando eu era criança e meu pai vinha com aquela fita do Jason, a gente sentia muito medo. Nossa senhora, tem uma história aqui na minha família que é muito engraçada. Que a gente mora num prédio que é só família, né? E um dia tava todo mundo na minha avó assistindo o Jason, eu não lembro nem que Jason era, né? E tal, e a minha mãe conta que ela tava lá e tava aquelas mortes lá, e a mamãe morre de medo, ela tem mais medo que eu. E eu moro no segundo andar, né? E a minha avó mora no primeiro andar lá. E a minha mãe tava vendo aquelas mortes. E a mãe falou assim: ai, gente, eu não quero ver esse troço, não. Deus me livre, eu vou na minha casa ver minha novela lá, mexicana. E aí, quando a mamãe chegou aqui em casa pra ver a novela dela, acabou a energia. Ela estava sozinha em casa, ela desceu as escadas em 2 segundos porque ela ouvia o Jason. Então, toda vez que eu assisto o Jason, eu lembro da mamãe correndo na escada, você entendeu? Então, o Jason é tipo assim, a gente assiste com aquele carinho, você entendeu? A gente sempre lembra dessa história. E eu gosto muito do Jason, eu gosto. Hoje eu não tenho mais aquele medo, eu ainda sinto sim algumas cenas, principalmente o primeiro, né, aquela última cena, a gente né, toma aquele susto, né, e tal. Mas assim, a gente não sente aquele medo todo, mas eu sinto sim um carinho. Eu lembro muito do meu pai, quando a gente se reunia para assistir o Jason. E ele fez muito parte da minha família, muitas reuniões de família. Foi agindo Jason, com certeza. Outro que me marcou muito foi A Bruxa de Blair, de 1999. Olha, gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Em 99 eu tinha 14 anos, né? E se você não viveu A Bruxa de Blair, hoje em dia é muito fácil, né? É muito manjado esses filmes que, finge que é a câmera, o cara tá filmando, tá fingindo que tá filmando. Mas em 99, isso era raro, isso nem sei se tinha acontecido, acho que já tinha, mas era muito raro. E eu lembro, acho que teve uma reportagem no Fantástico que eles falaram desse filme, mas eles não falaram que era um filme. Eles falaram que 3 jovens tinham sumido numa floresta e eles tinham achado uma fita e que essa fita era um filme. O Fantástico, cara, o marketing desse filme foi sensacional. No Fantástico eles venderam como se fosse real. Então, em 99, a internet era assim, tava engatinhando, entendeu? Tava a passos
muito assim, muito devagar, assim, né? E aí você ouve no Fantástico que essa história é real. Eu achei o filme acreditando mesmo que era real. Eu lembro que eu chorei nesse filme, gente. Eu chorei de medo, eu chorei muito. Eu lembro que depois desse filme eu ouvia passos na cozinha, eu chorava de medo. Eu fiquei meses e meses chorando. Esse filme fez muito parte, porque, cara, eu ficava assim, meu Deus, coitada da família dessa menina. Quando a mãe dessa menina viu ela falando, mãe, me perdoa por tudo. E era um filme, que raiva, porque o marketing desse filme foi sensacional. Foi uma coisa de doido. Esse filme teve um site em 99, gente. Hoje em dia, qualquer filme tem Instagram, entendeu? Tem conta, não sei o quê. Em 99, isso não existia. Aí você entrava no site, estava lá, três adolescentes perdidos. Isso não existia em 99, você entendeu? Você que tem mais de 30 anos aí, você lembra dessa época? Em 99, o filme tinha site? Entendeu? Não existia isso, né? Então, eu assisti esse filme achando que era real e me marcou muito. Até um dia que na escola eu vi uma revista falando que essa foi a maior mentira da história do cinema. Em um momento eu fiquei aliviada por ser uma mentira, no outro momento eu fiquei chateada porque eu queria que o filme fosse verdade. Eu fiquei aliviada também por ser uma mentira e eu não sei o que foi um misto de emoções. Mas eu lembro que eu estava na escola e me deram a revista. Eu disse, Luana, era tudo mentira. Eu descobri na escola, eu nunca vou esquecer. E foi desse jeito. Outro filme que me marcou e até hoje eu assisto com muito carinho, você entendeu? Mas eu senti muito medo na minha vida, foi o Chuck, com certeza, Brinquedo Assassino. Eu falo que Brinquedo Assassino, eu joguei muita boneca fora, eu nunca gostei de boneca que falava, entendeu? Eu tive muita boneca na minha vida, muita Barbie, eu sempre gostei muito de Barbie, principalmente, mas boneca que falava, eu não gostava. Eu tive uma grande... Eu destruí aquela boneca, eu não gostava dela, entendeu? Eu tive uma que olhava pra mim, eu não gostava dela mesmo. Eu tive um que era o gurizão, aí eu até gostava dele, mas o meu irmão chegou assim, nossa, Luana, ele tem um macacão igual do Chuck. Aí eu olhei pro gurizão, já não gostei dele, eu tirava foto com ele, só que o meu irmão me fez ter medo do boneco. Engraçado, né? Você que cresceu nos anos 90 aí, eu assisti muito o Chuck 2. Era muito difícil achar o primeiro filme. Tanto que muitos filmes 2, reparem que muitos filmes antigos, dos anos 80 e 90, muitos filmes 2, eles resumem o primeiro filme. Repara o Karate Kid, ele tem todo o resumo do primeiro filme para você assistir o 2, né? Porque era muito difícil achar o primeiro filme, a fita, né, antigamente. Então, mas só que o Brinquedo Assassino 2 não, ele já começa com o boneco queimado e eu nunca entendi por que aquele boneco estava queimado. Eu tenho muito mais carinho pelo 2, por causa disso eu assistia, até que finalmente eu consegui a primeira fita, e nossa, eu fiquei, até agora eu entendi porque esse boneco começa todo queimado, né, no segundo filme. E ele me marcou muito, cara. Eu tinha muito medo do boneco. Até hoje, eu nunca quis um boneco. Quando eu fiquei sabendo que eles vendiam esse boneco, eu fiquei assim, você tá louco? Jamais, até hoje. Nossa, eu falo assim, nossa, eu adoro Brinquedo Assassino, eu adoro filme, até hoje eu assisto. Eu me divirto hoje, né? Eu não tenho medo hoje. Eu me divirto, mas eu jamais gostaria de um Chuck. Deus me livre. Eu gostei muito da pilha. Daquela pilha, vendem. Aquela pilha eu acho legal pra ter de decoração. Agora, um Chuck, nunca. Se um dia me derem um Chuck, eu jogo fora, eu queimo. Nunca. Jamais, né? Jamais. Eu lembro que quando lançaram o 4, eu lembro que foi o primeiro que eu comecei a pintar as unhas de preto, né? Eu tinha 13, 14 anos, né? Eu tava começando a entrar na adolescência. Aí eu comecei a pintar as unhas de preto por causa do Chuck, né? E o Chuck 5 foi o primeiro que eu vi no cinema. Eu falei, nossa, eu vou ver um Chuck no cinema. E foi terrível. Eu odeio o filho do Chuck, mas foi o único que eu consegui ver no cinema, porque depois só lançou em VHS, em DVD, né? Ai, que dó, porque o único que eu tive a oportunidade foi o pior Chuck de todos. O Chuck, eu tenho muito carinho hoje pelo filme, né? Igual eu falei, não sinto mais medo, mas fez parte da minha vida. Eu amo os filmes do Brinquedo Assassino e eu recomendo muito. É claro que se as pessoas forem assistir hoje, algumas pessoas vão sentir medo,
Mas como eu sei todas as falas, eu sei todas as falas em inglês, porque eu amo demais. Eu não sinto medo, mas eu sinto muito carinho. Fez parte da minha vida, com certeza. Outro que fez parte da minha vida, que nós assistimos aqui no filme Pipoquinha, é Uma Noite Alucinante, que é A Morte do Demônio, né? Aí o Brasil me traduz como Uma Noite Alucinante. O primeiro eu não lembro muito por quê, porque o 2, ele é o primeiro aprimorado, né? O 2, ele é o primeiro igualzinho, só que ele tem cenas maiores, ele é melhor que o primeiro, eu acho. Ele é um filme com terror psicológico, né? O cara, ele vai pra uma cabana e aí ele só quer passar uma noite com a namorada, só que ele sofre demais. E ele assim, ele é muito terror. Hoje ele é muito trash, né, que fala, mas eu assisti esse filme com 5 anos de idade, cara. O meu pai, ele adorava terror, meu pai, ele adorava. E aí ele chegava assim, nossa, vamos assistir terror? Só que os meus irmãos, eles já eram adolescentes, e eu tinha 5 anos de idade, né? Mas vão reunir a família, a Luana vai ficar no quarto sozinha? Não, vão reunir a família, o momento família, vamos assistir. Só que eu era legendado, não tinha terror dublado, por isso que eu só assisto terror legendado, né? E aí eu assistia com os olhos assim, né? Quer dizer, eu não li a legenda, não entendia nada da história, só vi o capeta, só, né? Só que era no momento família. Eu gostava, porque era no momento família. E eu gosto, cara. Até o 3, eu gostava do 3. Hoje eu vejo que ele é tenebroso. Eu só gosto muito da cena final do 3. Eu achei com vocês, a gente morreu de rir aqui. Mas a cena final, ela me marcou, porque é totalmente fora da caixa, né? Você espera que depois do cara sofrer tanto, ele vai ter um final bom, mas ele não tem. O final dele é terrível. E eu gosto, porque se o cara sofreu tanto, ele vai ter um final feliz? Não, que tem um final terrível, então, né? Hoje eu vejo que faz sentido. Na época, né, eu fiquei meio assim, mas é um final diferente, é um final, né, que eles deram diferente pro cara. E é um filme que te marca, porque ele tem muita cena. Muita cena diferente. Hoje é super mal feito, você vê que é super mal feito, mas na época dava muito medo. Então me marcou muito, por quê? Porque era um momento família, era aquele momento família, né? Meu pai era meio doido da cabeça, gente, meio doido da cabeça, ele era. E também porque, sei lá, tinham muitas cenas icônicas, né? Muitas cenas que até hoje são copiadas de terror. E eu amo Uma Noite Alucinante até hoje. Parar pra assistir, eu assisto com certeza. Em terceiro lugar aqui, Poltergeist. Cara, Poltergeist é um filme que eu preciso ter coragem pra assistir ele. Não é um filme que eu assisto assim de boa. Tipo assim, o Chuck, vamos assistir o Chuck, entendeu? Poltergeist, ele me marcou muito porque é um filme que eu tenho muito medo dele. Ele é um filme que até as cenas de dia, eu acho que tem um troço errado ali, por causa dos bastidores dele mesmo, né? Ele tem cenas muito tensas e eu acho ele muito assustador. De 82, tá? Pelo amor de Deus. O novo eu nem assisti, pelo amor de Deus. E ele me marcou muito porque eu tenho muito medo desse filme. Eu tenho pavor desse filme. Pavor muito grande. Talvez você, se você tem 15 anos e você tá me assistindo, se você for ver ele hoje, talvez você não sinta tanto pavor, não. Talvez, vai acontecer. Mas eu não sei te explicar o pavor que eu tenho desse filme. É uma coisa inexplicável, você entendeu? Eu consigo explicar um pavor de Exorcista, um pavor de Exorcista de Emily Rose, você consegue me entender. Agora, o pavor que eu tenho do Poltergeist, eu não consigo explicar. Porque é um filme que passa muito de dia, entendeu? Aparecem poucos fantasmas, aparecem mais no final do filme, né? Mas eu tenho um troço com esse filme. Eu não me sinto bem. Eu vou assistir ele me marca, esse filme me marcou, porque toda vez que eu assisto ele, eu me sinto mal, eu me sinto pra baixo, eu me sinto o dia inteiro ruim, assim, eu me sinto mal mesmo, entendeu? E principalmente depois que eu soube dos bastidores, né? As mortes, as quase mortes, né? A menina depois. Eu tenho um vídeo aqui, se eu achar eu coloco, porque é um vídeo muito, muito antigo, tá? E ele é muito tenebroso. Ele me marcou porque ele mexe comigo, esse filme. Ele mexe muito. É um filme de terror que eu amo, que eu adoro, mas que eu assisti poucas vezes, porque são poucas vezes que eu tenho coragem de ver esse filme. Sério, eu tenho pavor enorme desse filme, gigantesco mesmo. Eu não sei te explicar, mas eu tenho. Em segundo lugar, O Chamado. Gente,
Eu fui assistir no cinema com meus primos, vocês não fazem ideia da situação. Eu já sou branca, eu fiquei fantasma, eu fiquei, né? Vocês não fazem ideia. No ponto de ônibus, depois, a gente tava vindo de ônibus, eu encontrei uma amiga minha, ela achou que a gente tinha sido assaltada. Porque eu tava numa situação. Ela falou assim: Luana, você tá bem? Porque eu acabei de ver um filme de terror. Ela começou a rir da minha cara. Eu comecei a me colher no cinema, eu suei no cinema que tinha quarto refrigerado. Eu fiquei com tanto medo. Eu tinha um cabelo grandão, igual da Samara, eu cortei aqui porque eu me olhava no espelho e eu via a Samara Morgan. Por quê? Porque eu era mais magrinha, né? Eu tinha um cabelo mais preto, né? E o cabelo igualzinho dela. Eu olhava no espelho e eu via a Samara Morgan. E aí eu cortei o cabelo, entendeu? Eu tinha espelhos na minha casa, eu tampava o espelho para dormir. Eu fiquei com tanto medo desse filme, eu dormi um mês com a minha mãe grudada com a perninha encolhida. Eu não atendia telefone, eu não podia ver poça de água. Eu fiquei um mês, você entendeu? Aí depois que passou o susto, eu comecei a fazer trote com a minha prima, que foi assistir comigo, né? 7 Days, que não sei o que, a gente fazia trote. Esse filme mexeu muito comigo, cara, muito. Eu fiquei com muito medo desse filme, vocês não fazem ideia como esse filme mexeu comigo. Mas depois que passou, eu fiz trote, hein? Nossa, como eu fiz trote. 7 Days, 7 Days, nossa, muito, muito, muito. E é claro, o filme que mais mexeu comigo, o filme que mais fez parte aqui da minha vida, da minha família, é o meu filme favorito de terror de todos os tempos. E eu acho que eu vou morrer e não vai existir um filme melhor de terror do que esse, que é O Exorcista, né? O Exorcista, eu falo que você pode assistir meia-noite ou você pode assistir 10 da manhã com o sol na sua cara, que você vai sentir medo da mesma forma. O Exorcista, ele é um filme que em qualquer momento, entendeu? Ele marcou muito a minha família, porque os meus pais, quando eram noivos, foram ver no cinema. Então esse filme, desde que eles eram noivos, né? E aí meu pai levou minha mãe pra casa e ele falou, a mamãe, você tá com medo, Carlinhos? Ele, não, tô com medo. Eu sou homem, rapaz, quando a mamãe entrou em casa. O papai saiu correndo igual um doido, seu. Igual doido. Ele falou com a gente depois que os filhos já estavam crescidos, né? Porque no outro dia a mãe disse, Carlinhos, você tá bem? Eu falei, eu tô bem, eu sou homem, rapaz, vê se eu vou ter medo. E a gente sempre teve muito medo desse filme. Esse filme, ele sempre marcou muito a gente, porque é outro também que eu tenho pavor de assistir, é outro também que eu tenho que ter coragem, eu fico anos sem assistir. Poltergeist e Exorcista, eu passo anos sem assistir. São 2 filmes que eu amo, que eu adoro. Eu tenho muito carinho. Mas não é qualquer época que eu assisto, não. Eu preciso tomar coragem, tá com o coraçãozinho pronto, você entendeu? E principalmente o Exorcista. O Exorcista é um filme que eu preciso tá com a alma lavada, você entendeu? Pra assistir, porque é um filme que vai começando a te dar agonia. Ele é um filme, de novo, você que tem 15 anos aí, você pode achar até um pouco lento, porque ele demora uns 40 minutos para começar a menina realmente, né, porque dá o exorcismo, né, porque são várias histórias acontecendo, e aí a menina começa a ficar doente, ela vai em vários médicos e nada acontece, até que ela começa a ficar com o demônio no corpo, começa a ter coisas esquisitas com ela. Só que ela começa a demonstrar essas coisas a partir dos 40 minutos. Então, você que está acostumado com esses terror de hoje, né? Que tem jumpscare toda hora, talvez você vai achar até lento. Ai, o exorcista não é tudo isso. Eu já ouvi, tá? Aluno meu falando, dá até um troço no meu coração a pessoa que fala isso, pelo amor de Deus. É a pessoa que está acostumada com esse jumpscare toda hora, né? A pessoa que está acostumada. Então, mas assista Exorcista, entendeu? Assista com essa cabeça que é um terror que tem mais de 40 anos e que é um terror psicológico, é um terror mais lento, mas também quando começa, meu amor, quando começa o terror, aí você se prepara, você se prende na cadeira assim, meu filho, você se prende, que vai começar, nossa senhora, você se prepara, meu amor, que nossa senhora da pé. Então é um filme que marcou a minha vida, marcou muito a minha vida, porque a gente assistiu muito em casa e eu já perdi muito sono. Esse é outro que eu assisto desde criança, olha que coisa, né? Meu pai era doido, gente, meu pai não batia bem na cabeça, não. Vamos reunir a família, achei Poltergeist, Exorcista, Chuck, a morte do demônio. É
uns filmes bem, assim, uns filmes bons, assim, pra assistir em família. Vamos reunir a família, né? O papai gostava, né? Eu puxei dele esse negócio. Então, e é um filme que eu preciso ter meu coraçãozinho bem assim, né? Mas eu gosto, eu tenho um carinho por esses filmes. E eu quero saber de você, qual é o filme que marcou a sua vida? E que aqui coincidiu de o que marcou a minha vida ser o meu preferido, né? Eu coloquei o Exorcista porque também é meu preferido, marcou. Muitas vezes a gente se reuniu para ver o Exorcista e eu lembro de muitos gritos e meu pai também, né? E meu pai contando que ele deixou a mamãe em casa e saiu gritando no meio da rua, que não sei o que. Então, marcou minha família antes de eu nascer. Já marcou, meus pais estavam noivos e o Exorcista já marcou aqui em casa, né? Então, por causa disso, o Exorcista tá em primeiro lugar e também coincidiu de ser meu favorito, já coloquei primeiro, né? Isso aí, gente. Agora eu quero saber a sua lista. Quais são os filmes de terror que mais marcaram a vida de vocês? Vocês têm filmes de terror, assim, que tem história? Tem história, assim, da sua família, da sua mãe, seu pai, seus filhos, seus irmãos, assim? Conta aí que eu tô doida pra ler as suas histórias também, tudo bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um ótimo Halloween, um ótimo fim de semana pra todo mundo aí, tá bom? Beijo, valeu, tchau!